Olá pessoal, tudo bem? 50º dia do nosso Manual de Sobrevivência do Jovem Cristão, dia 50. Fomos bem longe, né? Chegamos até aqui e que venham mais 50. Vamos direto ao nosso assunto porque hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia de vídeo. Bom, nesse vídeo, vocês sabem, agora eu tenho gravado nesses vídeos de sexta-feira um assunto que está ali rondando o nosso manual. Não está propriamente no manual, mas tem uma ligação com aquilo que a gente está estudando durante a semana. Essa semana nós ainda estamos estudando a questão das duas naturezas. E aí, dentro dessa perspectiva das duas naturezas, eu escolhi um tema extremamente interessante para a gente falar hoje, que é a obediência. Então, em relação à obediência, e dentro daquela nossa perspectiva de somos cristãos, aceitamos Jesus como nosso Salvador, ótimo. O que eu preciso saber e o que eu preciso fazer e como eu preciso ser a partir de agora? Como é que isso se reflete na minha pessoa? Então, dentro dessa ótica, a gente vai falar da obediência e aí o que nós devemos saber sobre obediência, o que nós devemos fazer sobre obediência e como nós devemos ser em relação à obediência. Tranquilo com isso? Então vamos lá. Eu trouxe esse tema porque a gente tem ouvido, né, a sociedade atual, acho que aí nos últimos 50, 70 anos pelo menos, estabeleceu o seguinte para a obediência. Estabeleceu um padrão de que a adolescência é o período da rebeldia. Não, o adolescente ele é rebelde. O adolescente tem que ser rebelde. Isso não é uma verdade. A adolescência é uma fase de dúvidas. A adolescência ela é uma fase em que a sua mente e o seu corpo estão transitando da infância para a vida adulta. Nessa transição, e aí tem a ver inclusive com questões fisiológicas, hormonais, você começa a ter uma série de dúvidas, você começa a ter uma série de indagações, o seu corpo está a mudar, a sua mente está a mudar, e surgem dúvidas. E essas dúvidas podem ser esclarecidas com a sua família, com os líderes da sua igreja, mas o que aconteceu? A sociedade, e aí naquela busca do inimigo de destruir a base da sociedade, que é a família, começou a glamourizar. E aí você vê isso nos filmes, você vê isso na música. Não, o adolescente tem que ser rebelde, o adolescente tem que meter o pé na porta, tem que fazer um corte moicano, tem que encher a cara de piercing. Isso é mentira. Isso é uma mentira que vem sendo pregada para você. Isso é uma mentira que vem sendo colocada. O nome disso, na verdade, é guerra cultural. Essa guerra cultural traz elementos antinaturais para dentro da sociedade e vende esses elementos como se eles fossem uma verdade. Tanto é, para pensar, quantas vezes você já ouviu a expressão de que não, o adolescente é rebelde por natureza? Mentira. Nós não somos rebeldes por natureza. Nós, que eu digo vocês porque eu já não sou mais adolescente. Mas o ser humano, ele pode ter nascido em pecado, mas a obediência faz parte do caráter do ser humano. E é a obediência que Deus espera de nós. Analise a história que você conhece da Bíblia. O que Deus pediu para Adão e Eva lá no paraíso, no Éden? Obediência. Quando Deus faz aliança com Abraão, o que ele pede no sacrifício de Isaac? Obediência. Quando ele faz a aliança com Moisés, com Noé antes, ele pede obediência. Faz com Moisés, pede obediência. E finalmente, na obra de Jesus, o que Deus pede a nós através de Jesus? Obediência. Então, nós fomos criados para obedecer, mas é uma obediência, como você vai nesse vídeo aqui, no amor. Não é uma obediência por medo, ou não é uma obediência apenas para cumprir as regras, que seria algo legalista. Não, é uma obediência no amor. Então, não caia nessa falácia, não caia nessa conversa fiada de que o adolescente tem que ser rebelde. Não, o adolescente tem que ter dúvidas.
E essas dúvidas podem ser resolvidas com a sua família, com os líderes da sua igreja, ok? Não entre nessa de que, eu sou adolescente, eu tenho que ser rebelde. Isso é o inimigo minando a célula básica da sociedade, que é a família. Então vamos lá, o que a gente precisa saber sobre obediência? Primeira coisa, palavras do próprio Jesus. O nosso Senhor disse, está lá em João 14,15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Que a palavra de Deus foi estabelecida para ser obedecida. Deus não se revelaria através da sua palavra se não fosse para nós obedecermos a palavra, né? E aí está em Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Veja que coisa interessante aqui. Aquilo que Deus não revelou, não cabe a nós. E a gente perde muito tempo, às vezes, querendo entender aquilo que não foi revelado. Gente, aquilo que não foi revelado, deixa para lá. Não cabe a nós. Se Deus não disse, não revelou, é porque não cabe a nós. Preocupe-se com aquilo que Ele revelou. Às vezes a gente vai atrás daquilo que está oculto e esquece aquilo que está explícito, que está claro, né? Então, é bastante interessante isso aqui. O que mais nós devemos saber em relação à obediência? Que conhecer a palavra não basta. As bênçãos e o crescimento espiritual provêm da obediência. Você conhece gente que conhece profundamente, decora os versículos, mas não vive a palavra, não obedece. E aí Lucas escreve lá, capítulo 11, versículo 28. Ele respondeu, palavra do próprio Jesus, antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Né? Ouvir a palavra é importante, mas é importante praticar, vivenciar essa palavra. O que mais nós precisamos saber? Que a obediência precisa ser completa, não parcial. Não, eu vou obedecer um pouquinho só para agradar aqui ao Senhor, mas nesse ponto aqui eu sou rebelde, eu desobedeço. Não, obediência tem que ser completa. Ela tem que ser inteira, né? E aí, João 2, 4 e 5, palavras do nosso Senhor de novo, né? Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Essa passagem está ali nas bodas de Caná, quando acaba o vinho da festa e Maria pede a Jesus para resolver o problema. E Jesus diz isso para ela, né? Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Mas ele sinaliza que vai fazer alguma coisa e Maria vira para os serviçais e diz, façam tudo que ele lhes mandar. Veja, tudo. Mesmo que vocês não entendam o que está acontecendo, mesmo que vocês não saibam o resultado disso, obedeçam. É isso que está implícito aqui. Implícito não, está muito claro, aliás. Obedeçam. Obedeçam. Né? Mas eu não estou entendendo. Tudo bem, obedeça. Você não vai conseguir entender tudo. Você precisa entender que é necessário obedecer. E aí, a partir disso, o que nós precisamos fazer, né, em relação à obediência? Considerar a obediência uma questão prioritária. Ou seja, antes de mais nada eu vou obedecer. Buscar primeiro o reino de Deus. Então, eu vou obedecer primeiro a palavra. Eu vou obedecer ao Espírito Santo de Deus. Eu vou pedir que ele me oriente e vou obedecer. Não vou ficar brigando com ele. Às vezes a gente ora pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos oriente e a gente depois fica, não, mas eu não. Veja, está se colocando numa posição, né, de quem é que deve seguir a quem? Né? Quem deve obedecer a quem? Não faça isso. Obedeça. A circuncisão não significa nada. Isso é Paulo dizendo aos Coríntios. A circuncisão não significa nada. E a incircuncisão também nada é. Ou seja, ser judeu, aí, judeu raiz, né, circuncidado, não significa nada. E ser gentio também não significa nada. O que é importante, ou o que importa, é obedecer aos mandamentos de Deus. Paulo está dizendo aos Coríntios, aí em 1 Coríntios 7, 19, dizendo, gente, não interessa se você é preto, branco, escravo, senhor, se você é gentio, se é judeu, nada disso importa.
O que importa é a prioridade. Qual é a prioridade? Obedecer a Deus. Obedecer aos mandamentos de Deus. Paulo está deixando isso muito claro. Reconhecer os efeitos da obediência em termos de crescimento espiritual pessoal. A obediência vai me levar a um crescimento espiritual. E aí, diz aqui João 13:17, o próprio Jesus. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Agora que você conhece a palavra, você vai ser feliz se praticar. Lembre que a felicidade é um dos frutos do Espírito Santo de Deus. E isso só é possível se você for obediente. Tranquilo? Bom, agora que você já sabe o que tem que fazer, o que tem que saber, já sabe o que precisa saber, Já sabe o saber. E já sabe o saber fazer, já sabe o que precisa fazer, como é que você deve ser? Como é que nós devemos ser em relação à palavra, em relação a isso que a gente está falando de obediência? Eu já disse para vocês aqui no vídeo passado que saber e fazer são apenas os meios, são apenas os caminhos. O que é importante é como nós vamos nos comportar. Por quê? Porque o nosso alvo é Cristo. Então, não é de nós, não é sobre nós, é sobre a nossa relação com Deus, a nossa relação com o nosso Salvador, a nossa relação com Cristo. Nós devemos obedecer. E essa obediência precisa ser imediata, conforme a gente viu. Tem que obedecer de imediato. Eu tenho que obedecer de forma completa, total. A obediência tem que ser inteira, completa. E ela precisa ser uma obediência interna. Eu não preciso obedecer só para, entre aspas, agradar a Deus. Não. A obediência tem que vir do meu coração. Tem que ser uma obediência em amor. Tem que ser uma obediência que eu queira fazer sem esperar nada em troca ou com medo de uma punição. Eu não posso obedecer com medo de ser punido. Eu não posso obedecer simplesmente porque está escrito que eu devo obedecer. Não, eu tenho que ter prazer em obedecer. Essa obediência a Deus tem que ser no amor. Tranquilo com isso? Agora pare para fazer uma pequena reflexão e traga essa obediência que a gente falou aqui no plano espiritual, a obediência a Deus, tente trazê-la para o seu plano familiar. A obediência a seus pais. Como é que está essa relação de obediência? Será que nós não podemos aplicar esse exemplo que Deus nos deu, que Cristo reforçou e que o Espírito Santo nos constrange diariamente a nossa relação com os nossos pais? Para pensar sobre isso, que o Espírito Santo aplique essa palavra ao seu coração e nos vemos no nosso próximo vídeo.